Paz do Senhor, crianças. Agora, hoje é o último, onde vamos aplicar a última lição, que é a lição de número 13, para encerrar esse trimestre, certo? E a lição de hoje, o último amigo que vamos ver, né, desse trimestre, é o amigo corajoso. Vamos saber que amigo corajoso é esse, né? E para a gente meditar, o versículo de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 4, que diz assim: Ele me livrou de todos os seus medos. Ele me livrou de todos os seus medos. O salmista, né, quem escreveu isso, ele estava se referindo ao Senhor, que é aquele que nos livra de todos os medos quando estamos assustados com alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor. A gente sabe que o nosso socorro, o nosso cuidado, ele vem do Senhor. É Ele que nos protege, a nós e a nossa família, de todo mal, de todo perigo, de todos os problemas, certo? Nosso amigo de hoje se chama Daniel. Daniel era um jovem príncipe de Israel. E naquela época, o reino de Israel ele foi invadido pelo um reino e levaram todos eles cativos, que era o reino da Babilônia. E ele se deixou, do dia para a noite, de ser príncipe para se tornar um servo, um escravo. Mas aí Deus havia abençoado Daniel, deu a ele sabedoria, deu a ele muito conhecimento sobre a ciência, que ele usaria esse conhecimento em favor dele no palácio, e deu a ele o poder de interpretar sonhos. E as ações e as atitudes, o comportamento de Daniel agradava muito ao rei naquela época. O rei daquela época ficava muito feliz com Daniel, porque ele tinha uma conduta muito bonita, ele era comportado, ele era educado, ele tratava todo mundo muito bem, ele não falava palavrão, ele não era agressivo, não batia ninguém. Então, assim, ele tinha atitudes que todo mundo ficava contente de estar ao lado dele, ficava contente de conversar com ele. E essa é uma atitude que a criança cristã tem que ter também. Tem que mostrar que temos Cristo na nossa vida, na escola, em casa, através de bons comportamentos. Não adianta a gente dizer que tem Jesus no coração e a gente ficar aí desobedecendo a papai e a mamãe, entristecendo o papai e a mamãe, ao professor, né, batendo nos colegas. Não é uma atitude de um cristão. E Daniel, ele era um verdadeiro cristão, certo? E aí, eles se tornaram muito amigos, fizeram amizade por causa disso. E Daniel, além de ele ter essa atitude, ele tinha uma vida de oração, que todo cristão ele tem que ter uma vida de oração. Não é só ler Bíblia. O cristão também tem que orar, conversar com o Papai do Céu, pedir a ele sabedoria, graça, para proteger de todo mal, proteger sua família, orar pelos outros, certo? E aí Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, quando ele acordava, no meio-dia e quando ele ia dormir. Ele orava muito. E esse costume que Daniel tinha, as pessoas conheciam. E tinham pessoas que não gostavam de Daniel. E aí eles fizeram o seguinte, essas pessoas, quando o rei fez aniversário, proporam o seguinte, que o rei ele fizesse um mês, né, um decreto de um mês, dizendo que qualquer pessoa ela não poderia nem se curvar a nenhum rei, nenhum outro autoridade, e não poderia se curvar a nenhum outro deus, a não ser ao rei, como se fosse uma espécie de
obediência. O rei achou aquela ideia muito legal. Ele não via nada demais, a não ser testar as pessoas, né? Para que elas pudessem ver que realmente ele era o rei, né? E só podia obedecer a ele. E a voz dele é quem tinha que dizer o que é certo e o que é errado. Não, era assim. Ele não pensava que essas pessoas ruins queriam prejudicar a Daniel com esse decreto. Porque essas pessoas sabiam que Daniel, ele talvez deixasse até de orar por causa disso. E aí o rei fez, e quando Daniel soube, ele ficou muito triste, claro. Mas e aí, crianças, vocês acham que Daniel ficou com medo? E ia parar de orar? Porque se ele orasse e fosse pego, qualquer pessoa que adorasse a um Deus ou prestasse respeito, reverência a alguma autoridade, seria lançado numa cova cheia de leões famintos para ser devorado. E aí, o que é que vocês acham? Daniel, ele não queria ser morto, né? Claro, não queria. Ninguém quer. Todo mundo tem medo de ser morto, ainda mais por um leão faminto. E aí? Mas ele amava muito a Deus. Ele gostava de conversar com Deus. Era seu melhor amigo. Ele se sentia muito bem. Deus respondia a ele. E ele não queria perder esse contato com Deus. Então ele tomou uma atitude, que foi continuar orando. E aí ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele tentava esconder no seu quarto, né? Fazia tudo com muito cautela, muito silêncio, para que ninguém percebesse. Mas ele não deixava de conversar com Deus. E aí tem uma hora que a gente é descoberto, né? E esses homens maus descobriram que Daniel ainda estava orando. E eles foram contar para o rei. Olha, Daniel, um dos seus príncipes, desobedeceu seu decreto. O senhor vai ter que cumprir, viu? Jogar ele na cova dos leões, para que seja exemplo para as pessoas, para que elas não te desobedeçam. O rei ficou muito angustiado, porque ele era muito amigo de Daniel. Mas ele tinha que cumprir o decreto, ele era um rei. Ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse, as outras pessoas iriam desobedecer a ele. Ah, se ele passou a mão por cima de Daniel, eu também posso passar para mim. Eu vou adorar meu Deus. Eu vou aqui ajoelhar-se diante de outro rei. E aí o rei não ia ter mais palavra. Ninguém ia querer obedecê-lo. E aí ele precisava cumprir, né? Então, no mesmo dia, ele ordenou que os soldados prendessem Daniel e jogassem ele na cova dos leões. E quando ele fez isso, quando Daniel estava indo em direção à cova, o rei disse assim: olhe, eu vou voltar no dia seguinte e eu vou chamar por você. E aí eu quero saber se o seu Deus ele vai lhe ajudar. E nesse dia, o rei não dormiu. O rei também não comeu, porque ele ficou muito nervoso e ficou muito abalado por ter jogado seu amigo na cova. E no dia seguinte, ele nem dormiu. Ele esperou os primeiros raios do sol aparecer. Ele já saiu da cama, vestiu o seu traje e saiu correndo para a cova. E na porta, ele gritou: Daniel! Daniel, você tá vivo? Você tá aí? E Daniel: sim, senhor. Vive o rei. Eu estou vivo, sim. Ai, que bom. Mas e os leões? Eles estão aí? Eles estão, sim. Mas o que aconteceu? É porque, senhor, enquanto eu estava à noite aqui com os leões, Deus havia enviado um anjo para me proteger. E ele estava do meu lado toda noite, me protegendo dos leões famintos.
Olha aqui, Daniel. Daniel, ele estava na cova com os leões, famintos. Só que Daniel, ele conversava muito com Deus, ele tinha muita fé em Deus, e Daniel era corajoso, porque tem que ter muita coragem para fazer o que ele fez. E Deus não iria deixar ele desamparado. Mandou o seu anjo forte para proteger Daniel dos leões. E o rei, ele mandou que Daniel saísse de lá, e Daniel saiu, e como punição, o rei, ele mandou que prendessem aqueles homens maus que tinham feito essa emboscada, né? Terem aprontado com Daniel, e jogaram esses homens nas covas dos leões. Só que eles não foram protegidos por ninguém, e os leões devoraram eles porque estavam muito famintos. Mas Daniel, Deus protegeu, porque ele foi corajoso, porque ele confiou no Senhor e não nos homens. E nossa coragem, nossa fé tem que ser no Senhor. Nós não devemos ter medo de sermos cristãos, e nem vergonha. Não devemos ter medo nem vergonha de servir ao Senhor, nem de obedecê-lo, nem de fazer tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazer, como devemos agir, como devemos comportar, aquilo que a palavra do Senhor nos diz para fazer. Mesmo que alguém caçoe de você, lhe coloque apelidos porque você é diferente, mas não tenha vergonha disso, certo? Não tenha vergonha disso. Procure agradar a Deus, procure agradar ao seu Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para agradar e servir ao nosso Senhor. E nós seremos recompensados no futuro. Assim como Daniel, ele foi recompensado por Deus, nós também seremos recompensados.